Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a começar mais um Pode Calhar, diretamente aqui dos estúdios da Casa do Som. Eu, Val Andrade, e meu amigo aqui, mais conhecido como o Curupira do Riso Largo, Rodrigo Almeida. Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora. É um prazer mais uma vez reencontrar-te aqui nos estúdios da Casa do Som. E um dia muito especial, não há dúvida, hein? Pô, depois de uma longa data, a gente conseguiu trazer um cara homem que veio, é muito bacana. Multicampeão, passou por muitos lugares, só de clube, começou na formação do Casa Pia, Carcavelos, depois passar para Estrela Amadora, voltei a pegar na pesca aqui, Porto, Saragoça, Panathinaikos, depois Marítimo, Nacional, Chipre, até no Irão o cara foi jogar, meu amigo. E hoje a gente tá com uma figura finíssima, gente boníssima, o grande Chainho. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado, eu. De coração. Chainho, obrigado pela presença. Eu acho que chegou o dia, hein? A sétima tacada estou cá e, acima de tudo, dar os parabéns pelo programa. Eu acho que é um programa que merece muito ser visto pela essência daquilo que vocês proporcionam e dos convidados, e de certeza o caminho vai ser de sucesso, já é. Eu digo sempre, e os meus amigos estão em casa e tenho tecidos, apostem neste programa que isto não vão se arrepender. Vamos lá então. Olha, com o começo desse, vamos encerrar por aqui. Já acabou, valeu, um abraço, até a próxima. 1-0 já. Como eu sempre falo assim, né, que é o normal, vamos sendo redundante, começar do começo. Quem é o Chainho? Da onde nasceu? Por que o futebol? Pai no futebol? Tio no futebol? Como é que é isso? E a gente vai conversando sobre isso. Resumindo, é assim, eu nasci em Angola, meu pai é português, é alentejano, de Grândola, resolveu ir na altura para a tropa, para a Lunda Norte, estamos a falar em Angola, trabalhar na Diamang. Quando conheceu a minha mãe, que era miúda nova, pronto, acabei por nascer e cheguei de 2 anos, vim para Portugal, porque na altura estava na Guerra Civil e fui ali para Oeiras. Tenho muitos irmãos, graças a Deus, tenho 2 irmãos e 2 irmãs, e acima de tudo, como pessoa, eu acho que acima de tudo foi sempre uma pessoa de coletiva, de amigo, do bairro, tranquilo, uma pessoa que tenta sempre ajudar o próximo, acho eu, não é? E como é que o futebol surgiu na tua vida? Surgiu porque é uma coisa normal, acho que toda a gente, como vocês também, na rua, jogando, hoje em dia é impossível, jogar ali em Carcavelos, havia escolas, havia espaço para poder jogar, que era fundamental, e ali em Carcavelos, Oeiras, estamos a falar para esta parte, até uma parte de Lisboa, havia muitos torneios, claro, vai jogando, não havia... As equipas na altura, as formações das equipas eram iniciadas juvenil, tinhas que fazer teste para poder estares no plantel, não é como agora, cá. E havia mais rua, obviamente que o futebol surgiu de uma forma natural, é algo que eu comecei a gostar e meti na cabeça que é o caminho que eu queria e consegui. Mas lá em casa alguém jogava, os avós ou o não, pai? meu pai, é assim, meu pai jogava, meu pai era muito caceteiro, ainda é. Quero jogar central, mas o engraçado é que o meu pai não me acompanha muito na minha fase de jogador. O meu pai estava em Angola a trabalhar e eu vim cá com a minha mãe e com os meus irmãos. O meu pai sabia que eu jogava, foi a partir dos 15 anos que supostamente viu-me, começou a ver. O meu pai ficava 6 meses e eu ficava aqui um mês só. E neste mês era passear e por aí adiante, e eu queria estar sempre com o meu pai. Só aqueles meses que eu não queria jogar futebol, porque queria estar com o meu pai, claro. Era muito tempo. E depois há um dia que o meu pai veio-me a jogar e disse: meu filho, mas tu tens o mesmo jeito. Eu tinha 15 anos, quando o meu pai viu que eu tinha realmente jeito para o futebol. Simplesmente fez. E aí que te leva para o Carcavelos? Fui eu sempre. Nunca tive ninguém que me acompanhasse. Fui sempre atrás dos meus amigos. Nunca tive acompanhamento de um amigo, de um tio, nada. Fui sempre atrás dos objetivos. Fui sempre eu. Ter a situação dos horários, por aí adiante, fui sempre atrás das coisas. Nunca tive ninguém nunca tive um colo para me levar as coisas. Já fica aqui a primeira dica, né, para os que estão começando: se quer, corre atrás. É você que tem que correr atrás antes de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. E já fica a primeira dica. Mas então começa a base no Carcavelos. E fica lá até que idade, mais ou menos? Assim, eu vou para o Carcavelos porque eu estava no Sassueres, não estava inscrito, e havia o Vítor Damas, que é uma figura conhecida. O Vítor Damas foi muito importante na tua vida, na né? minha vida, porque o Vítor Damas era do Sporting na altura, uma figura mítica, que ele morava ali em Carcavelos, e o Vítor Damas e o Alberto Matos, tinha sido um recordista de Portugal dos 400 metros, um atleta, que eram os meus amigos, resolveram
e treinar o Carcavelos nas horas vagas. E começou a vir montes de gente, e eu fui um deles. Fui atrás, porque eu conhecia o Damas, fui atrás, foi assim. Fui atrás, fiz o teste, acabei por ficar. Fiquei no Carcavelos dos iniciados até o primeiro ano juvenil. Depois fui para o Casa Pia. Casa Pia terminou a formação, mas profissionalizou no Casa Pia? Não, já jogava para a equipa sénior, subimos de divisão, o Calado jogava comigo, o Rui Borges, aqueles mais, obviamente, as pessoas que conhecem, mas sai muita gente naquela altura, e o Casa Pia fui eu atrás, porque antes tinha ido ao Bolonenses treinar, fui treinar 3 vezes, e não fiquei, não me deixaram. Futebol, né? Sempre não me assim. deixaram, e é engraçado, em 3 anos, fui sem cabelo, e o treinador na altura reconheceu-me, pá, tu outra vez, pá. Outra vez? Pequenina, não é? Mais pequenino, outra vez, pá, e eu disse, até a baliza posso ir até a baliza. E depois, na terceira vez, acabo de fazer o teste, e as coisas acho que me saem bem, não é? E estava lá um olhar do Casa Pia, que acaba por ver, e não fico, vou-me embora. Depois vou a Casa Pia, porque vi no jornal a Gazeta dos Desportos, na altura, vi, e fui eu fazer outra vez com 15 anos ou tal. Fui a Casa Pia, apanhei o 50, fui lá, e esse olhar acaba por reconhecer que tinha visto. É aquele que trocou de cabelo várias vezes? Não, mas não é ele, era do Casa Pia. Foi uma vez, a última. Foi, mas eu acho que isto faz parte do processo, não é? Faz parte do processo. Antigamente, acho que, sinceramente, acho que os poucos pais levavam os filhos para os treinos. Não é como agora. Não havia, porque às vezes eu vejo o pessoal quando fala, isto não, era diferente. O futebol era algo que para muita gente... Mais romântico, né? Diziam que eram para quem não sabia, quem não estudava, que era um escape. Tornou-se que aquilo supostamente era aquilo que diziam. Agora o futebol é para toda a gente. Agora toda a gente quer estar. Está na moda, né? E eu tinha esse processo, exatamente. Eu tenho este processo, que é um processo que me orgulha muito, a mim, e então vocês estamos a falar deste caso, que era algo que supostamente diziam que eram para pessoas que não tinham capacidade para chegar ao tipo de emprego, e hoje é aquilo que as pessoas querem, os pais fazem questão, que eu sei, que também estive muito na área de acompanhar os miúdos, que seja um escape, que também é bom para estarem em grupo, mas para muitos é um escape, para outros é um sonho, e chamam amigos com 13, 14 anos que querem entrar neste mundo e não têm infância. Eu acho que é um bocadinho complicado, e às vezes é preciso ter capacidade de saber gerir. Mas apesar de não lhe acompanhar, acredito eu que sua família foi bastante importante, porque é um apoio para, né, para onde você olha, pô, vou voltar para casa, tem ali o apoio, tem uma palavra. Sim. Teve, como você mesmo disse, seu pai, ele viu com 15 anos e falou assim, olha, se calhar tem um jeito aí. Sim, isto foi engraçado assim. Eu posso dizer que eu tive uma infância muito gratificante, boa. Não me faltou nada. O meu pai trabalhava em Angola, na altura, como ordenado. Eu vim para Portugal para um colégio, nunca me faltou nada, e acima de tudo aquilo que nós queríamos mais era jogar. A minha mãe só queria a minha felicidade, e o meu pai sempre, nunca houve pressão por nada, sabiam, eu só tinha cumprido aquilo que era a escola, e acabei por acabar o 12º ano. E aquilo foi muito importante, era divertimento, porque na vida era diferente. Hoje em dia acho que era muito soft. Eu, na minha vida, como eu sou, é muito soft nas coisas. O meu pai, o pai dos meus melhores amigos, a minha mãe era... que bacana. Era uma pessoa Teus que pais sempre... são vivos ainda? Não, meu pai vive, meu pai tem 40 anos, a minha mãe é que faleceu na altura, estava no Panathinaikos, faz parte da vida, custou-me na altura, mas quando já estás resolvido, que a vida é mesmo feita de assim, claro, que é sempre, a vida continua. E foi sempre, os meus irmãos sempre acompanharam, os meus irmãos tiveram sempre orgulho em mim, os meus amigos. Eu sou ali do Oeiras, da Quinta do Marquês, e eu sinto orgulho em Carcavelos ter amigos meus que também tinham qualidade ou mais que eu, e eu fui atrás do objetivo. Porque muitos começam a trabalhar muito cedo, porque não têm oportunidade ou vão atrás. E eu fui atrás das coisas. Nisto eu posso dizer, fui atrás das coisas, porque era o meu objetivo. Desde pequeno tinha isto claro, né? Essa vontade. Tive sempre isto, Rodrigo. Tive sempre isso. Eu sempre sabia que estava. Há uns que às vezes iam para a discoteca, eu queria ficar. Eu sempre gostei de futebol, passava horas e horas a jogar. Eu sempre fui. Eu desde muito compro o jornal, o Record, a Bola, e por adiante andava sempre atrás, ia ver os jogos, andava sempre a ir aos estádios, que na altura, quando tu és federado, tinhas um cartão. E não pagavas nada.
Ia ver os jogos. Ia com os meus amigos. Claro, tive sempre esse objetivo. Eu sabia que queria ser aquilo. Fui atrás do sonho, mas os meus pais foram muito fundamentais e os meus amigos muito fundamentais nisto. E quando é que o Chainho falou assim, sentiu-se jogador profissional, jogador de futebol? Quando eu senti isto aos 16 anos. Ia fazer 16 anos e... Já no Casa Pia? Não, ia fazer 16 anos. Estava no Carcavelos e o Damas proporciona um jogo de treino, que é um torneio, o Vítor Damas, Sporting Clube Portugal e o Carcavelos. E o Sporting tinha Porfírios, o Andrade, tinha muitos que se tornaram jogadores de seleção e muitos de profissionais. E eu senti, aquele dia, jogar contra eles superiores, voavam. Eles voavam completamente. Pá, e aquilo maravilhou-me. Ver, pá, e disse, eu quero ser isto. Eu vou conseguir. Foi aí depois inscrevi-me num ginásio já com 15, 16 anos. Deixa eu só falar uma coisa para quem nos vê fora de Portugal. O Vítor Damas foi um guarda-redes, um grande guarda-redes português, né? Não é isso? Exatamente. Vítor Damas foi um símbolo, um falecido, sim, na altura. Foi do Sporting Seleção Nacional. Torre Guimarães, não é isso? No Sporting Clube Portugal, foi a seleção, é uma das grandes figuras. Estamos a falar, lenda, né? Quando falamos em guarda-redes, falamos de Vítor Damas, falamos no Bento, e falamos de Vítor Bahia e o Zé Beto, e é um leque daqueles que são os melhores de sempre, pá, elegantíssimo. Para quem não vê por aí, né? Mas é muita gente. Você estava na Bahia nessa época? Eu estava na Bahia, né? Carnaval. Foi para o Europeu 84, teve no Europeu 84, era uma figura muito grande. Carismática, né? Podemos falar no Brasil, para quem está no Brasil, podemos falar tipo no Sénia e por aí adiante. É um bocadinho. O nome é um nome que toda a gente conhece. Isso é bacana essa sua passagem, porque você tá ali criança, né, começando a adolescência e cheio de sonhos, né, do futebol. Mas é bacana que você entra em campo e vê os profissionais e vê que eles são muito melhores, mas ao invés de como eu sou ruim ou não, é isso que eu quero ser, ou seja, é ter uma sensibilidade desde pequeno muito, muito boa, de chegar assim, peraí, dá pra chegar ali agora, é o que eu quero. E aí, o que eu acho bacana é que eu acho que talvez nesse momento tenha se transformado o sonho da criança de jogar a bola, lúdico, para o sonho de se tornar realmente um profissional do futebol, né? Sim, eu vi aquilo como uma possibilidade. Atenção, que eles não andavam, eles voavam. Que eram mais fortes, mais rápidos, entendimento do jogo, porque havia estamos a falar com 15, 16 anos, havia algo que era diferente, que eu sentia, quem estava ao redor, nem todos, que o talento só bastava o talento. E estamos a falar, na minha formação, eles todos pensavam que só bastava o talento. Não basta o talento. Porque a técnica é melhor, porque consigo fintar, não havia. Não tínhamos esta perspectiva e nem tínhamos esse ensinamento que tem agora. Não basta o talento. E eu comecei a ver aos poucos, eu tenho uma frase que o meu pai sempre me dizia, que tens que ver que do outro lado alguém pode ser melhor que tu. E tu tens que tentar igualar. Nunca invejei ninguém. E eu começava a sentir assim, mas tu tens que trabalhar para chegar aqui. E como é que eu trabalhar? Eu não tive ninguém que me disse, olha, vais ao ginásio, nem nada. Pronto, resolvi ir ao ginásio, porque havia a possibilidade de pagar o ginásio. Fui. E eu no primeiro ano do ginásio, quando estive no primeiro mês, porque tu não sentes, obviamente, que estás melhor. E eu, quando eu chego, foi um dia que estava a chover, nunca mais me esqueço, estava no ginásio. Quando fui lá, havia um jogo de treino, qualquer coisa, ginásio, e eu senti que estava muito mais forte no Carcavelos que os outros, porque tinha feito força, senti e disse, tu à medida que já tens uma possibilidade, tu vês, isto está certo, aí começo a acreditar um bocadinho na história com o ginásio, que me fez bem. Foi mais ou menos isto, fui atrás das coisas. Mas tudo isso foi surgindo em ti, né? Naturalmente você foi absorvendo. Foi surgindo através, por exemplo, eu sempre fui um indivíduo muito curioso nas coisas, a gostar de ler e tentar. Eu tinha um jogador também que era o João Mário, João Bolonenses, agora não sei, no Brasil jogou em clube. Havia o Macaé também, que eram jogadores brasileiros também, que tinham jogado naquela altura no Brasil, vieram para aqui, e eram vizinhos ali do Eiras, e são todos vizinhos. Tinha o Marinho, tinha também do Sporting. Eu tive muitos vizinhos que tinham jogavam na primeira liga, no prédio, eu morava no meu prédio, eu morava no prédio ao lado, eu falava com eles,
tu vias eles nos jogos e tu tens uma admiração. Dá referência, né? Pá, e aquilo dizia, miúdo, vai continuar, é preciso trabalhar, aquelas coisas todas que tu, hoje em dia, que há muita gente que diz, pronto, este está a falar, e eu tive esse sempre sonho, eu fui sempre atrás das coisas. Eu, depois dos 16 anos, obviamente, aquilo quando o Val perguntou-me, foi a partir dos 16 anos que eu via que podia chegar profissional. E nessa altura, quem era a tua referência, assim, como jogador, na tua posição? Eu gostava muito de jogadores brasileiros, porque a referência era muito o Brasil. Em Portugal nós tínhamos, obviamente, os jogadores que tínhamos o Bento, depois o Paulo Sousa, praticamente temos praticamente a mesma idade. Havia jogadores brasileiros, havia italianos, havia o Giannini, que era da Roma, o Conte, o Zico ainda apanha uma fase interessantíssima. A referência era muito mundial, pá, e a minha referência foi sempre para mim foi sempre o melhor do mundo, era o Maradona, mas eu obviamente não podia me igualar ao Maradona, não é? Nós tínhamos, porque o jogador para nós eram referências. E hoje em dia, quando me perguntam muita gente, pessoas que, menos 5 ou 6 anos mais novos que eu, perguntam quais são as referências. Há muitos que dizem que não têm. A mim faz-me impressão. Como é que nós temos que ter referências na vida? Porque nós estamos ali naquele processo do treino, como tu também cantas e cantas bem. Tem cantores que são referências para mim. São referências, obviamente. Nós temos que seguir as referências. Agora, se falarmos em termos do jogador e tudo, daquele que para mim que era... Havia o Lerby, que eu gostava muito, que era da Dinamarca. O Rijkaard, para mim, foi, em termos de jogador, podemos dizer, pela posição que eu queria, o Frank Rijkaard. E a alcunha de Pelé, quando é que surge na tua vida? Não, Pelé... Que responsabilidade. Olha, e o Eiras há muitos Pelés. Da outra vez, quando eu vou para a rua, mas em o Eiras, Pelé, obviamente toda a gente sabe que o meu pai chama-me Pelé. E tudo em Eiras também começou a surgir lá muitos Pelés. Tem muitos Pelé, né? Porque o Armando também é chamado de Pelé. Pelézinho de São Brás, né? Só ali o Pelé porque desde os 6 anos, 7 anos que me chamou Pelé. Não sei porque eu fazia, era muito técnico, bicicletas na rua, destacava-me e tudo, e o cabelinho tinha penteado e o Pelé era a grande figura, e foi assim que tornou Pelé, e a minha mulher trata-me Pelé. Eu acho que pouca gente trata-me por cheinho. Até o Capucho, que foi meu colega, trata-me Pelé. Olha aí, que responsabilidade. O Jorge Andrade trata-me Pelé. O Jordão também, que é um dos meus irmãos também, que jogou comigo, trata-me Pelé. E gosta que te chamem assim? Eu gosto, cheinho. Já assumi, né? Narciso, também o meu nome. Não, trata-me por tudo. Já me chamava Florzinha, não sei porquê. Mas bem, que história é aquela lá da flor? Tem que regar. Não, porque isto é... A flor tem que se regar. Que história é essa com o Fernando Santos? Conta pra gente aí. Não, é assim, porque as pessoas... Mas peraí, deixa eu consertar. Chega mais pra cá um pouquinho pra ele pegar melhor, que é quando a história é boa, a gente capta. Não, é assim, porque essa história já foi contada várias vezes. Mais uma. Mas eu sempre gostei de ler poemas e provérbios. Gostava, e às vezes nós fazíamos quando íamos para o norte. Deu uma filosofada, né? Mas gosto, aquilo é engraçado, há quem goste de música, e nós não estávamos a ganhar os jogos. As coisas não estavam bem, nós tivemos uma fase muito positiva, e aquilo que nós tínhamos era um grupo muito bom, que saíamos todos juntos. Quando nós íamos almoçar íamos 10, 12, quando íamos para a noite eram 12, 13. Boa! É verdade. Nós fizemos durante algum tempo, aí, ao sair ao jogo, atenção, também quero que as pessoas entendam, nós fizemos crescer grandes casas aí no por aí, fomos nós, e aí ia ter uma conhecida. E na altura íamos juntos. E pronto, depois tivemos 2 ou 3 segmentos de jogos que não ganhamos, e o Mister... proibiu-nos um bocadinho. Fernando Santos, não tem? Sim, Fernando Santos. Temos que tirar o pé do acelerador, vamos meter um bocadinho de travão, vamos se concentrar naquilo que é o jogo, e que isto não está a correr bem. E as coisas pioraram. O Romário sempre disse isso. Não, as coisas pioraram. E há um dia que nós perdemos, tivemos uma derrota pesada, e durante a semana o Mr. Fernando Santos tinha sempre uma maneira de fazermos o relatório do jogo, reunia todo o grupo e cada um falava. Chegou o teu momento? Chegou o momento quando ia falar, não, tu ficas aí no último, pronto. Eu era sempre não sei se ele gostava de me ouvir ou não, ou não. E depois eu disse, mister, isto é tudo bonito, assim, eu acho que nós estamos a perder porque a flor tem que ser regada, esta flor está seca. Eu disse, mas que raio, estou-te a perguntar, mas estou-te a perguntar, na verdade, de futebol estás a falar em botânica, flor. Eu disse, mister, posso explicar? Dá-me um tempo de comecei a explicar.
A flor, quando é regada, isto tem a ver com os almoços que nós temos, com as saídas, com o grupo, o espírito. Porque quando tu sais, começas a criar intimidade com os teus colegas. Depois, dentro do campo, consegues exigir delas. Né? Se tu não tiveres, se tiveres pouco tempo com o teu colega, acontece muito. Há clubes que têm esse problema, que é os jogadores passam pouco tempo juntos. É do treino, no treino praticamente não vais falar da vida da pessoa, percebes? Vais falar de termos táticos, acabas o treino, muitos vão-se embora, tu começas a criar intimidade com quem ficas no estágio, Claro. ou quem vais almoçar durante a casa. Isto perdeu-se. Nós tínhamos esse componente que eram todos juntos. Hoje de manhã, até posso falar, hoje de manhã nós temos o grupo que são os Glórias do Estrela. Estava hoje, Jorge Andrade, e o Rebelo logo às 7h30 meteu um vídeo que estava no ginásio. E começamos a brincar, estás no Lux, aqui é uma tosteca, estás a... Okay. E metemos, é o que acontece, nós temos essa ligação, já deixámos jogar há 20 e tal anos. Laços inquebrantáveis. Nós temos aqui um grupo, estamos a falar de 30, 40, que ainda falamos. Isso é muito importante. É bom. E isso, como é que surgiu isso? Foi através do Estrela. Temos a melhor classificação do Estrela, temos os melhores anos de Estrela, o leque dos jogadores de Estrela que são referências são daquele ano. Tem muitos atuais e muitos do passado, mas aquele grupo marcou muito. E isto, quando eu falei na essência de regar a flor, não perder certos comportamentos, foi isso. O homem depois chegou para mim e disse: é flor, mas é o caralho. Começou-se a rir. E no dia seguinte tenho umas flores no cabide do grupo todo. Pá, foi incrível. Pá, que é um grupo que ainda me marca muito, foi esse grupo do Estrela. E por aí adiante estamos a falar de Leal, do Muitos, Ivkovic, é muita gente que até custa muito deixar de fora, que ainda perdura. Quer dizer que nessa época, então, falando, já que você falou do Estrela, do Jorge Andrade, o Jorge Andrade disse que era o craque daquela equipe, é verdade isso? Qual? Da minha equipa ou da equipa dos Júniors? O Jorge disse que era o camisa 10 jogando de volante, é verdade isso? Não, agora, o Jorge é tira agora mais sério. O Jorge é das figuras, ou do exemplo, dos melhores centrais de sempre de futebol português, sem dúvida. E eu fico feliz de apanhar o Jorge no crescimento dele, quando sobe de Júnior para Sénior. No primeiro ano, Fernando Santos faz a aposta, e o Jorge, depois, quando eu saio, acho que é número 10 com o JJ. Pois é. Porque na altura ninguém criou 10, ele é que quis assumir. Então é por isso? Não, Jorge. E ele explicado. Sim, mas o Jorge era 10 de. Mas jogava de volante e depois foi jogar jogava assim, porque jogava assim, foi jogado central. Havia o Rebelo, havia o Leal, o Paulinho, havia um leque de jogadores muito bons, e o Jorge teve a oportunidade, foi entrando aos poucos, começou a ter, porque o Jorge tinha 18 anos, com uma capacidade imensa. O Jorge era um 10 de... Temos de falar, era um 10 como central, era um 10, né? Temos aí, e depois teve coincidido com ele. Depois vou para o Porto, e depois, passado 1 ano ou 2 anos, o Jorge faz um acompanhamento. Eu também sou muito presente a ida dele para o Porto. Eu também faço Toma conta dele, né? Faço parte também um bocadinho disto, porque pediram para falar com ele, porque o Jorge havia 2 ou 3 equipas que estavam interessadas, e eu é que telefono para o Jorge e disse: Jorge, aqui há um interesse aqui do Porto por tua causa, tal, tentar a ver, e o Jorge acaba por optar, não é? Obviamente, pelo então, Porto. Tem um papel de irmão mais velho, né? Sim, porque o Porto viu que havia ali uma mina, um diamante ali. O que acontece? Havia vários clubes interessados. O presidente pediu-me a mim para falar com elas. Olha, pronto, porque tens aqui um clube que vai tratar bem, percebe, com respeitando, tens o respeito dos outros. E o Fernando era o treinador do Porto nessa altura. Sim, já o conhecia. Lançou-o no Estrela e foi buscá-lo para o Porto. Agora, falando disso, dessa como é que foi essa sair do Estrela da Amadora, né, um clube comparado ao Porto menor, e chegar no Futebol Clube do Porto naquele momento? É assim, acho como foi isso na tua cabeça? Como é que foi essa eu tive sempre um crescimento sempre gradual das coisas. Eu quando estive no Estrela, tive 4 anos. Se fosse no primeiro ano, eu acabasse o primeiro ano, fosse para o segundo ano, não estava preparado para ir para o Porto, porque tu tens uma aprendizagem muito grande. Uma coisa é teres a pressão do Estrela, do Porto, por muito respeito. O segundo ano dá-me uma estabilidade no Estrela muito grande. O terceiro ano dá-me um comportamento de produção, a parte anímica, confiante. O quarto ano, eu tenho uma situação que é minha, que não sei como adquiri, deve ser o comportamento dos meus pais, é uma coisa muito intrínseca que acontece. Eu não tenho medo, eu não me borro, eu gosto do desafio. Não tenho, eu acho que tudo é possível. Nunca tive receio de nada, não tenho mesmo. E eu acho que aquilo é futebol,
Eu acho que há coisas piores, é a morte e por aí adiante, doenças. Eu acho que é aí onde temos medo, quando temos um pequeno susto, aí acredito que haja isso. Agora, nunca tive receio nisto. Preparei-me em termos intelectuais, em termos de sabedoria, vi como o jogo estava melhor, estava muito mais solidificado. E quando eu chego no Porto... Foi natural essa... Foi natural, tinha 4 anos já de Primeira Liga, com muitos anos de traquejo, de destaque, era-nos considerado, não direi ser o melhor jogador, mas era um dos jogadores importantes. Acho que os jogadores importantes, porque há jogadores que são melhores que depois não são importantes, não é? Era importante naquele que era um aspecto que é do estrela das conquistas. Quando cheguei ao Porto, agora, a diferença nisto são dois mundos diferentes. É a exigência do treino, a exigência das pessoas. A exposição. A exposição, que é uma coisa que tu chegares, aquilo que é a dinâmica do departamento médico, a dinâmica melhor estrutura. É diferente. Uma coisa é ter com respeito, que é algo pequenino, depois tens uma coisa enorme. Hoje em dia, as equipas são muito mais profissionais em relação a isso. Há a parte de marketing, há tudo. No Porto já tinha isto, é diferente. O Porto é um dos melhores clubes do mundo. E como é que foi na tua cabeça? Porque, claro, você anda no Porto, dizem que o Porto, tudo que acontece no Porto, se sabe. Mas isso é... Tiveste algum problema nessa nunca altura? Nunca tive. Nunca fui um indivíduo de indisciplina. Nunca tive nenhum processo disciplinar, de doping. Nunca tive uma atitude que me pusesse em causa perante o grupo, ou que me chamasse a atenção. Nunca tive, porque eu... não quer dizer que seja, não sou, obviamente não vou dizer que sou certinho, mas eu sei também as linhas, as linhas, eu sei que se tu sais dessa linha, estás mais propício a cair, não é? Eu sei quais são as linhas um bocadinho certas do profissionalismo. Agora, se há dias que eu fui para ali, ou por... Também não sou santinho, não é? E agora... Mas tinha aquela... Olha aí, te vi lá, não sei onde. Não a exigência dos adeptos. Tu, quando te perdias, graças a Deus perdíamos menos, e quando saías, cobravam-te os adeptos. Algo no Estrela não acontecia. Eu ia para a rua, para um restaurante, perdias os sócios. Cheinho, isto é para dar mais, isto é para assim e tal, para a paixão da cidade, daquilo. Depois começas a entrar ali num mundo, numa paixão pelo clube, naquilo que é notável. É diferente. E como é que era o balneário do O balneário era muito bom. Coincidiu com o Aloísio lá, não foi? O Aloísio, o meu mestre, chamou o meu mestre, ensinou-me a melhorar que é o meu comportamento defensivo. Com o Aloísio era um indivíduo que era difícil, mano a mano, passares por ele. O Aloísio é um senhor em tudo. O Aloísio, os jogos que jogou no Brasil, conhecido de seleção brasileira, no Porto, mais de 10 anos, internacional brasileiro. Depois tinha uma coisa que era fabulosa. Ensinava através da prática. A quem não tenha capacidade de se saber exprimir, ele tinha essa capacidade e temos nos exercícios. Chamava-te, cuidado disto, porque não conseguias passar o homem 1 para 1, 2 para 1, não conseguias. Era generoso contigo. Mas foi sempre. E o Luís gostava de ajudar, era uma pessoa que gostava de ajudar. Ele era... E ensinava. E ele gostou de mim logo já me conhecia, já tínhamos jogado, e eu senti que ele gostou de mim. Ele chama-me Chá, ainda de vez em quando falamos. Agora já aproveito para mandar-lhe um grande abraço. Foi um grande senhor, como de Jorge Costa, por aí adiante. Era um balneário que tinha ganho muita coisa. Depois fazemos o Penta, 5 campeonatos seguidos, jogadores impressionantes. Havia muita fome. Não se cansavam, é isso que eu senti muito. E a relação com o Pinto da Costa? Não, é maravilhosa. Um grande presidente, uma pessoa que falava na hora certa, não te pressionava muito, só a presença já se dizia. Tinha uma equipa em termos de chefia também muito boa. Reinaldo Teles, o falecido, tinha os médicos, tinha o pessoal. Era importante. Aquilo foi uma aprendizagem, e o amor que eu comecei, já gostava do Porto antes, e depois, obviamente, quando vou jogar, torna-se uma paixão difícil de descrever, não é? Os meus filhos, a minha casa é tudo Porto, sou Porto também, eu adoro o clube, é aquele clube que eu gosto. Os meus filhos, a minha mulher, a minha filha, até tenho familiares meus que eram de outros clubes, tornaram-se portistas devido a isso. O meu pai continua num clube dele que é o Sporting, mas tem um carinho muito grande pelo Porto. Isso, mas vem de criança, como é que diz, seu desejo de Porto? Do Porto, é assim, seu amor pelo Porto. Pelo Porto, sim, é assim, eu quando era miúdo, e já expliquei isso em várias partes, tá? Meu pai Sporting, nós em casa era muito Sporting neste aspecto, mas eu sempre gostei do Porto também.
87, o Porto marca muito quando é o campeão da Europa, e depois acaba por ser, e tu segues aquilo que era diferente, e segues, e tinha, quando eu tive a possibilidade de surgiu a proposta não só do Porto, também tive dos outros grandes, e na altura quando aparece a proposta, obviamente aquela que é objetiva, acabo por o Porto, que eu queria ir para o Porto. Também o Benfica, também quando o Clube Sporting, tínhamos na altura o Vítor Guimarães, também e o Braga, sempre, e começas a gostar daquilo, é impressionante. O amor não se explica, né? Não é verdade, há um poema que eu digo sempre, a gente começa a amar por simples curiosidade, por ter lido no olhar uma certa possibilidade. Eu acho que isto tem a ver muito com o futebol, como alguém que gosta, é verdade, isto foi... Gostei desse poema. Eu vou pegar até acho que é um problema de um poeta brasileiro, que é engraçado, é verdade, e tornou-se uma coisa que é difícil de explicar. Às vezes eu também não consigo explicar, mas tu sentes. Com esse amor todo, como é que foi quando chega a proposta para sair? Como é que foi? Do Porto, né? Para ir para o Porto. Para sair do Porto, que foi depois para Saragoça. Não, porque aquilo foi um ciclo normalíssimo. Tive os anos todos, estive lá, depois aparece. Eu, se tivesse ficado no Porto, ficaria, não havia problema. Havia depois, obviamente, um treinador que vem, não sei, Fernando Santos, ainda fico um bocadinho com o Sr. Otávio Machado, e o Sr. Otávio Machado tinha outras ideias, porque foi buscar um jogador que era um Quintana, que era Paraguai, foi buscar, mas o Mr. Otávio, inteligentíssimo, foi uma pessoa boa, me disse: Oxenho, podes ficar, caso queiras ficar, mas vamos buscar outro jogador. É legítimo, foi honesto comigo, se queres ou não, mas havia, obviamente, aquilo surgiu, podia ficar no Porto, o presidente até disse: olha, vamos-te renovar caso o contrato. Foi uma coisa normal, porque tinha o Esquerdinha também, que tinha jogado comigo, vai para o Saragoça, ajudou nisto, foi uma coisa... Já estava bem maduro, né? Sim, já estava, não é deixar de gostar de nada, havia, pronto, um ciclo que foi, se tivesse ficar no Porto, como eu desejo, sinceramente, era na altura... Era para ficar, mas a vida segue. Ficou alguma mágoa dessa altura? Nunca. E em Saragoça, como é que foram as coisas? Aí, chegada... Marcha para a Romareda. Eu morei lá em Saragoça. Morei no bairro Santa Isabel. Mas morou em tudo que é lugar. Né? Pô, sou internacional. Cara. Não, fala bem espanhol. E Saragoça foi experiência lá, a Liga, jogar com os melhores do mundo também. O Porto também já jogava a Liga dos Campeões. Toracunha, não foi? Toracunha, Juanelli, Pichon... Aquele avançado Saba Mizolovic, o Jameli. O Jameli Brazuca, grande. No Santos, jogou no Santos. Grande indivíduo, pá. E treinador? Chacho Rojo, que Deus o tenha. Por exemplo, aí o Saragossa aí é diferente. Como é que foi essa chegada lá? O Saragossa, eu gostei muito daquilo, mas o Saragossa tinha ali uma situação que era... A exigência, às vezes exigiam mais daquilo, exigia muito do que era. Era daquilo que era, pá, o Tocho Rojo, depois era Basco, depois havia aquela rivalidade. Quando está lá em cima, despedem o homem, mudança de 3 ou 4 ou 5 treinadores. O Costa esteve lá, não? Esteve o Costa, pá, depois foi ali Marcos Alonso, que o pai do Alonso, que foi grande homem, que jogou, grande jogador no Atlético de Madrid, no Barcelona, grande homem, que deixou-nos há pouco tempo, pá, que foi um homem que eu gostei muito. E o adjunto dele era o pequenino, que teve com o Ortega, que teve com o Ortega, aquele do argentino que teve, não, Ortega que teve com o Simeone, preparador físico, aquele preparador físico muito conhecido, o prof, tive com ele, coincidi, gostei muito dele, tanto ele como o Roger, como obviamente muitos preparadores físicos, mas foi uma experiência fantástica, vais a Barcelona, também já tinha jogado na Liga dos Campeões no Porto, porque todas as semanas, todos os dias chegas apanhas o Denilson, o Betis, apanhas o Zidane, vais ao Samamés, apanhas o Djalminha, no Mauro Silva, era Donato. O Donato era o Donato está prometido a participação no nosso podcast, mas temos que ir para Corunha gravar lá. Não, mas o Donato é engraçado, que neste jogo eu estava no banco, depois entrei, eu olhava para o Donato, a experiência dele, eles todos iam no Zig, ele no Zag, devagarinho, inteligente, mas assim, inteligência, mas o jogador que me chamava a atenção, que era o Djalminha. Era o Djalminha, eu acho que, com o maior respeito, é um dos melhores jogadores brasileiros, está a um nível muito grande, podia ter chegado a patamares
de excelência, continuo a dizer, é dos melhores jogadores brasileiros. E não disputou a Copa do Mundo. Não disputou, mas também deu uma cabeçada no Javier Ureta. Lembra disso? Sim. Eu lembro bem disso. Eu acho que estava lá em Espanha. Você estava lá? Que estava em Espanha. No treinamento? Ele disse que não foi por isso. Não, claro que foi por isso, o Djalminha, obviamente. Mas os grandes génios têm sempre este... Há um momento de desligam. Caraca, o Djalminha. E o Mauro Silva era um bicho também. Corria. Aquele Depor era... Eles tinham jogadores para o Brasil, obviamente. O Brasil, toda a gente... Não, e a Liga Espanhola naquela altura tinha grandes equipas, né? Não, tinha grandes equipas e os meus jogadores estavam lá. E tinha algum deles que era o que batia de frente contigo, não? Não havia muitos. Obviamente, por exemplo, havia um que me chamou muita atenção, que foi, que eu continuo a dizer, o melhor médio de sempre, não é? O melhor médio do mundo, Zidane. Jogaste contra ele? Joguei contra ele e joguei contra outro também que é o Redondo, que é impressionante. O Redondo aprendiam aqui uma situação que é do jogo, que é saberes... Fernando Redondo. Exatamente, saber usar as mãos. É algo que vais aprendendo, que nem toda a gente tem essa capacidade. E ele, era difícil tirar-lhe a bola. Porquê? Porque ele utilizava muito o braço. Como ele era grande e girava bem, tinha uma mobilidade muito grande, ele só com o braço fazia. E eu chamou-me a atenção, porque são coisas que tu não aprendias, que é difícil de aprenderes, ou tens alguém que domine muito essa área, que te proporciona isto. Porque, são recursos. É, sim. Há treinadores que não têm paciência para treinar isto. E às vezes o treino, há pormenores que têm que ser ensinados. E o Pellegrini, por acaso o Pellegrini, que é do Betis, dizia que é jogadores formados, não tenho tempo para... E isso faz uma diferença muito grande. E o Fernando Redondo era impressionante. Mas o Zidane, quando antes dela vinha, tu não ias. Porquê? Porque quando você ia, já tinha ido. Não tinha. Assim, mais vale ficar aqui e cortar. Que era impressionante. O Makelele também, que era outro. Olha, o Makelele era o Makelele sozinho, arrebentava com dois. Mas nessa altura ele estava no Celta ou já estava no Real Madrid? Não, estava no Real Madrid. Que era o Redondo, eu apanho o Redondo, depois apanho o Makelele na altura. Sim, mas o Roberto Carlos, que é impressionante, o Roberto Carlos, o Xavi, impressionante, o Iniesta não apanho o Iniesta, apanho o Puyol, apanho o Rivaldo, pronto. Só fraco. Clivert, apanho-se o Luís Henrique, o jogador mais difícil de marcar para mim foi o Luís Henrique, o treinador do Paris Saint-Germain, porque ele tinha uma mobilidade muito grande. O que é que ele saía? Porque ele às vezes jogava falso ponto avançado, vinha, ele era muito habilidoso, vinha, girava bem, o que é que ele levava-te muito para zonas perigosas, tu ias atrás dele e ele depois na progressão, na transição era muito forte. E tu tinhas que deixá-lo ir e ficares um bocadinho... Senão perdia o tempo, né? Mas era rotativo, não parava. Ele é muito rotativo. Se virmos bem ele nos treinos, ele não para, agora vai para cima, para baixo. Ele era, como pessoa, supostamente atualmente, como era como jogador, era muito rotativo, muito bom jogador. E que jogo assim, nesse ano na Espanha, qual é o jogo que você mais te marcou? Marcaram muitos, mas com o Real Madrid na Supercopa, porque nós tínhamos ganho a taça de Espanha, eu vou no ano seguinte, obviamente. O Saragossa sempre copiar, né? Sempre, ganhamos 2-1, foi Toro Cunha fazer um grande golo, ganhamos 2-1, mas depois fomos a segunda volta. Lá foi o Hierro, faz o hat-trick, faz 3 golos, porque eu acreditei que nós podíamos ter ganho aquele jogo também, porque começamos bem, mas pronto, eles tinham o Figo, top para mim, dos meus jogadores portugueses, que é uma pessoa que é minha amiga, que conheço há muitos anos, continuo a dizer, está no leque dos melhores do mundo também, que também era impressionante. O Figo estava numa fase 1 para 1, não tinhas hipótese. Acha que camisola ganha jogo? Em algumas partes, sim. Eu acho que se falarmos em termos de camisola, eu digo ganha. Tipo assim, jogar contra o Real Madrid, jogar contra o Porto, aquele Porto teu. Não, que ganha jogos porque tens os melhores jogadores, porque tem capacidade de ir buscar os melhores. Não acredita na mística da camisa, aqueles jogos que o time contrário menor, bum, 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 e chega o grande e faz só uma coisinha e aquilo. Não, mas se o grande tiver jogadores ruins, com muito. Olha, estou a dizer, Rodrigo, a bola é que manda, pá. E o jogador é que faz aquilo que é a essência do jogo. Tu podes ter um emblema, tiveres uma equipa mal estruturada, e tu tens um caso no Brasil, já que estamos a falar da grande abraço para as pessoas do Brasil. O Brasil tem grandes jogadores, às vezes há equipas que são todas grandes, equipas que não têm sucesso desta divisão porque são grandes e têm más planificações, não é? Tu és do Vasco, não é? Eu sou vascaíno. És do Vasco, exatamente, eu sei. Já viste que eu... Vê se és do Vasco. Mas assim, quando você chega no Porto, já tem logicamente muitos jogadores, né, de topo, coisa. Teve alguma
diferença quando você vai ao Saragossa e pega... Porque assim, no Porto você pega esses jogadores, mas na Champions, e lá não, Campeonato Espanhol, muda alguma coisa você já falou que não tem medo, mas não é questão de ter medo ou não ter medo, mas assim, de olhar para... olhar pro espelho e falar assim, tô num lugar... Não, porque isto, a pergunta é também interessante, eu já percebo muito o que estás a dizer. Não, porque eu já tinha muito... Eu já no terceiro ano do Estrela, no segundo ano do Estrela, comecei a perder um bocadinho essa maneira de pensar. Porque eu já estava inserido já no processo, fui sempre simples, porque eu vi logo que não é isto que fazia diferença, era nada, que é jogar futebol. Nunca levei isso como uma boleirão, não é? Sim. Não é dizer... Agora... Há alturas que eu dizia, pá, o sonho tu lutaste está a ser realizado e trabalha para não perderes isto, porque é fácil. Quantos jogadores conseguem ficar 10 ou 12 anos numa liga na elite? Poucos. Agora... Deslumbram-se, não é? Não, deslumbram-se, porque isto do futebol, é verdade, o futebol faz parte, o deslumbramento, claro que faz parte. Por exemplo, eu detesto o Beleirões, o jogador Beleirão, a pessoa Beleirão. Detesto isso, eu acho que não tem... A vaidade é boa, mas chega a um ponto acaba, percebe? Isto é agora, aquilo que tu levas são as pessoas da vida. Minha pergunta, desculpa ela interromper, mas é só para você mudar o raciocínio. É muito mais, quando eu falo olhar no espelho, porra, olha onde você chegou, não é eu sou o bonzão. Sim, é lembrar aquele menino lá em Carcavelos, começando e olha, caralho, eu consegui, cheguei aqui. Lógico que não tinha acabado a carreira, pelo amor de Deus. Sim, não, mas não, sentes sempre orgulhoso quando ganhas. Obviamente estás lá. Agora, o pior é quando tu perdes, quando tens uma derrota ou quando tens um comportamento negativo, começas a pensar, devia ter feito outra coisa. Acontece a muita gente. E ser profissional de futebol e ser jogador estar num componente muito de exigência, música, por aí adiante, é muito difícil em termos daquilo do stress. E está no estudo que nós temos, que a maior parte daquilo que as maiores causas da morte e de sentirmos mal é o stress, é a parte mental. Um indivíduo que tem a cabeça limpa, que não tem stress, eu acho que... Chega em qualquer lado. Chega em qualquer lado, está tranquilo e tudo. Mas há uns que gostam da adrenalina, como o Cristiano Ronaldo, a dopamina, por aí adiante. Agora digo, nem toda a gente tem essa capacidade de chegar ao nível alto de competência, não é? Mas sim, mas vendo a tua pergunta, chega a um ponto que orgulhoso de mim, diz, o que fizeste está a compensar. Agora, tu tens que fazer para não perder, porque a diferença para cair é muita. Agora, este receio nunca tive, mas agora fico às vezes a pensar, digo assim, podia ter tido ali um pequeno problema ali, quando as coisas não corriam bem, em termos de capacidade. Agora, tive momentos também difíceis, nem tudo também fácil, quando perdi, quando cheguei a pensar... Qual foi o pior momento nessa carreira? O pior momento foi quando jogava, foi a morte da minha mãe. Eu acho que aí foi um bocadinho, comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu dava valor a algumas coisas que depois, passado um bocadinho, comecei a perder. Comecei a dizer, não, isto não é aquilo que é... O perder faz parte do jogo. Não perdes e passar 2 a 3 dias, porque o futebol tem uma coisa que é muito, muito boa. É que tu perdes, no dia seguinte podes dar a volta, podes apagar aquilo que é a semana negativa. Agora, e na vida há outras coisas complicadas. Tens a morte, já não consegues... E quando eu vivia pessoas, e na altura, que não conseguiam pagar as rendas, ou percebes, não paga a renda, sais de casa, não é? Obviamente, não é? E comecei a ver o futebol de uma maneira que é uma maneira de usufruir e uma maneira de também ganhar a vida, e não posso te estressar. Acho que foi isto o problema. E há muita gente que se perdeu no caminho devido a isso também, que são nas derrotas, não é nas vitórias. Nas derrotas é muito complicado, é? Isso é muito importante mesmo, saber como dar a volta por cima das derrotas, né? Não pois são as depressões, é aí que precisas da ajuda dos teus pais, da tua mulher ou dos teus amigos. É aí que tu precisas, acho que é o grande problema. Nem tudo na vida é boa, mas agora há casos que eu sei também, e estou muito nesta área, há jogadores que quando chegam tipo dia 2, menos 2, chamamos dia 2, menos 2 estamos a falar sexta ou sábado, porque antes do jogo, que entram em stress porque tem um jogo, que o jogo se não ganharem, é que aquilo vai dar, entram no stress. E aqueles que conseguem
conseguem, podemos dizer, ter a capacidade de concentração, não stress durante, têm mais êxito. Isso é uma coisa muito interessante. Eu conheci um grande jogador brasileiro que na véspera de um jogo grande, o gajo tinha dor de barriga. Não vou dizer o nome, mas sim, não entra, mas grande, hein? Mas isto acontece. As gajas não dormiam. Tive colegas meus que na sexta-feira já estavam estressados. Segunda-feira, treino, pronto, folga, não é? Descanso, como dizem. Terça-feira, treino, uma alegria impressionante. Ok, ganhamos, maravilha. Quarta, espetáculo. Quinta, ali, que fazíamos aquele tal. Sexta-feira, aquilo já sentias o comportamento deles. Porquê? Muitos não sabem se vão jogar, porque há uns que querem jogar sempre. Há outros que vão ser aposta porque não jogavam e tudo. E o medo de falhar. Aí o que é que tem que ter? Tem que ser o companheiro. O medo bloqueia, né? Aí que tem que ver os jogadores serem amigos. Molhar a florzinha, né? Já com florzinha, ir jantar, almoçar, ou ir ao estágio, criar ambientes. Por exemplo, eu sou a favor dos estágios. Antes dos jogos, sou a favor dos estágios. Há muito, porque aí começas a criar comportamentos de amizade, falar. Um colega teu tem medo, este jogo é tal, aí acalma, já ganha confiança. O futebol tem muito que se diga e é preciso ter pessoas competentes para estar lá. Então, até aqui, chegamos até um pedaço aqui, você sempre teve bons gestores de balneários, os misters e, enfim, companheiros, pessoas... Ou você se considerava ou isso também, você se colocava... Fazia grupo sempre? Não, eu fazia grupo não, tive muita gente que me ajudou, atenção, eu tive na fase dos 15 a 6 anos, tive quase a deixar de jogar, porque... Tabueiras, Carcavelos, depois começaram a namorar, a andar de um outro, amigos meus ali naquela zona, ir para festas e tudo, e eu não ia. Tive ali um momento de 6 meses, ali um momento de comportamento, não é negativo, de querer ir para outro tipo de vidas. Eu tive um colega que me ajudou muito e a mãe, que é o Calado, que é um dos meus melhores amigos, e, é uma pessoa que quero muito, e ela comigo também, porque crescemos juntos e jogamos também no Casapio, jogamos no Estrela, que iam buscar-me a casa para não desistir, porque viam que eu tinha qualidade, também era bom menino e gostavam de mim e foram buscar. Eu tive pessoas também que me ajudaram no Estrela, o Fernando Santos foi uma pessoa muito importante, o Jordão, o Rebelo e por diante, no Porto também tive isto. Eu consegui muito através de sozinho, acho que ninguém consegue nada. Eu tive pessoas boas que me ajudaram, até tive depois mais tarde, depois começas a miúdo, começas a ver que foi importante, foi um psicólogo, foi um melhor amigo que está nos Estados Unidos, o Bruno Maravilha, e as pessoas também ali que eu tive ali nas Palmeiras, o Chano, o Tiago, que eles gostam que digam o nome deles, o Sofia, claro. E são pessoas que foram pessoas importantes que me ajudaram muito. Eu tive amigos bons, eu não tive amigos em terceiros. Isso é muito bom. Acha que a molecada hoje, os miúdos estão muito dispersos, se perdem muito no processo? Querem ser jogador? Perdem-se muito porque começam-se a cansar da exigência das pessoas que estão ao lado. E eu estive na formação da Dragon Force e tive alguns anos e tive como treinador das formações, e aquilo que eu noto, há miúdos, muitos não querem jogar, muitos querem seguir o caminho, mas querem seguir um caminho da tranquilidade. Querem o resultado sem fazer o caminho. Mas não, os pais é que pressionam. Os pais pressionam muito e miúdos têm medo para ir jogar. Também considera que os pais do jogador é pior que o jogador, muitas vezes? O pai dos jogadores às vezes são piores que os jogadores. Não, mas mas eu vejo o Val isso também. É pai de jogador, o Val. Não, eu vejo isso direto. 3 craques. 3. Percebes? E isso é porque a exigência... Por exemplo, eu tenho um filho, o meu filho, o dia que esteve nos Estados Unidos a estudar e a jogar. O meu filho tem jeito para jogar. Qual a idade dele? O dia tem 23. Jogava com o Renato Veiga, com o Tiago que está no Lille, jogou contra o Nuno Santos, jogava na Primeira Liga, na Primeira Nacional. O meu filho tinha jeito, podia ser profissional caso quisesse. O meu filho foi para os Estados Unidos, acabou o curso, graças a Deus, formou-se nos Estados Unidos, e o meu filho tinha condições de ir jogar, teve agora convites até de equipas para poder jogar. O meu filho não quer. Não quer, ele disse ao pai, não quero, não é isso que eu caminho, não é isso. Pronto. Eu desde miúdo nunca disse Diego, é isto, eu nunca quis, ele próprio que achou, nunca lhe proporcionei, teve a capacidade de decidir na altura, porque ele viu que aquilo não era aquilo que ele queria. E eu digo que o meu filho podia estar na Primeira Liga agora, podia estar porque ele tinha condições. E te sentes aliviado por ele não ser jogador? Não, assim, ele sente um bocadinho. Não, eu sinto feliz com ele, com a escolha dele. Acho que ele formou em quê? Ele formou em Business Economy, sim, outra área. Outra área. Pá, o meu filho, neste momento, se correr bem, consegue. Vai correr. Consegue, não, e vai ter que ir atrás das coisas. E
dá aulas também de inglês, tem essa graduação que é bilingue. A minha filha está na parte de design, a Daniela. Que lá em casa todo mundo fala bem inglês, né? Tem que falar, minha mulher é professora de inglês. Eu acho que sou o mais fraquinho deles todos. A minha filha fala espanhol também, esteve aí no Chile, no Erasmus. São miúdos que desde miúdo tiveram comportamentos que é de fazerem aquilo que eles querem. E tiveste essa visão de proporcionar a teus filhos o melhor? Tive também, porque eu tive pessoas que não é stress, porque, Rodrigo, o pior de tudo é o stress, pá. Nós passamos tanto tempo no stress que isto passa depressa, quando tu pensas que já foste, não é? Eu acho que tens que... O futebol, por exemplo, tem uma coisa que tu tens... O que é que o futebol nos deu? O que é que me deu a mim? Conhecer muita gente. E aquilo que é a minha vivência agora é muita gente que eu conheci no futebol. E eu sou uma pessoa que tento agregar, tento lá com as pessoas, é conhecer. O futebol é aquilo que me deu. Deu-me títulos, deu-me começar a qualidade de vida que aquilo tem de proporcionar aos meus filhos, aquilo que eu faço, porque tenho de trabalhar, obviamente, para viver, porque se eu deixo de trabalhar, não vivo. Não é? Exato. Há uns que deixam... Até quem ganha muito dinheiro tem que trabalhar... Tem que fazer alguma coisa, senão... E eu sou uma pessoa trabalhadora, faço as coisas e vou à procura das coisas, meto-me em tudo, em áreas que as pessoas vocês não imaginam, tento meterem naquilo. Já fui trabalhar com material desportivo, fui um sócio de uma representação, já fiz como empresário, já meti naquilo, televisão, era retorno de televisão, já meti em tudo, já meti na parte do imobiliário, tentar. Aqui não tenho medo de trabalhar como e agora está numa outra... Estou numa outra área que mais tarde vai-se saber, não quero outra situação que vai surgir. Não dá spoiler, não. Não, porque e dá-me um gozo imenso de entrar. Claro. Se tiver aspirador, entrar aí, eu vendo o aspirador e eu vou. O que aparecer. Se a água aí, que eu vejo aquilo que dá, eu vou atrás da água. Isto acho que isto é que me faz um bocadinho também viver. Agora, deixa eu voltar aqui. Uma coisa, a gente parou ali no Saragossa, mas você tocou no assunto que você teve na formação, né? Sim. Eu até agradeço muito de ter começado esse podcast, porque com os meninos metidos no futebol eu consegui pai de jogador. Entender. Pai de jogador. Sou pai de jogador. O quê? De 3? De 3. Okay. Avançado, médio e... Não, 2 guarda-redes e um avançado. Dois guarda-redes, há um que vai agarrar bem. Tá bom, desculpa. Um está no Estrela, o outro está no... Do Estrela eu sei. Já sei. Agora já pequenininho lá no Olivais, o outro do Olivais Sul. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu pude aprender muito sobre essa questão do comportamento dos pais. E até o meu mesmo eu mudei, não que eu fizesse pressão, mas não era a pressão, eu comecei a ver muitos conselhos que a voz do pai ou da mãe é muito mais percebida pelo garoto. Então, às vezes você está até dando incentivo ou coisa do tipo, mas aquilo pode distraí-lo também, a depender do que você fale. Então a gente, lá em casa, eu e a Carol, a gente só tem uma frase. Quando foi lá, fez uma defesa, a gente fala, boa Pipe, ou boa Teté, e pronto. O resto é muito mais em silêncio e fui vendo coisas. Então eu queria que você passasse um pouco que você já falou, que os pais atrapalham muito, mas acho que é um ponto interessante. Eu sempre que caio no podcast nesse assunto, eu faço questão de voltar, porque a gente tem pais, né, que assistem a gente, e eu acho que é importante, né, que eles ouçam conselhos de quem teve dentro do futebol, quem teve dentro da formação. Quando falamos de muita formação é interessante, não é? Cada um tem a ideia, por exemplo, este ponto que é o gatilho, que é interessante que disseste, é legítimo dizer ao filho, é um incentivo, boa filho. É preferível ser algo positivo, boa filho, do que mau. Estás a criar egos ao miúdo, coisas boas. Esse incentivo é bom. Agora, e há um problema salvo seja, as equipas como estrutura de campo é diferente. Porquê? Em campos, quando estás em campos mais curtos, obviamente, estás mais próximo do miúdo. O feedback é muito mais ouvido. Campos maiores não houve, isso acontece. Aquilo que é para mim não é o feedback para o campo, não é nada. Aquilo que é para mim interessante é quando o miúdo acaba de treinar, tu não tens comportamentos, até foste jogador, eu até fui jogador, eu chegava a um ponto, eu não dizia, Diego, isto foi mal, nem nada. O meu filho é que chegava para mim e perguntava, pai, pela tua experiência, o que é que achas que me podia ter feito melhor, o que é que achas que podia ter feito aquilo? Eu falava essencialmente só no meu filho. E aquilo que eu deparei-me durante muito tempo na formação, quando eu estava na formação, e seguir caminho, os jogos do meu filho, que eu ouvia, por exemplo, eu nunca via os jogos ao pé das pessoas. Eu ia sempre atrás da baliza.
Para não ficar Nunca, ouvindo. não era visível para o meu filho, nem nada. O meu filho está sempre a olhar para onde é que eu estou, nem nada, para trás, para não ouvir. Mas durante algum tempo eu tive a ver com os pais. Os pais depois têm um problema. O problema não é dos filhos, o problema é sempre quem está ao lado. O filho é sempre um craque, né? O filho é craque, quem está ao lado, porque foi este que jogou mal, foi o que acontece. Depois o que é que isso origina? Origina que depois haja ali comportamentos de agressividade e de animizadade no grupo. Os pais começam uns contra os outros e tudo porque acontece. Depois isto gera para os miúdos. E os miúdos, quando não são bem formados, têm um problema muito grande. E aquilo que é o feedback, eu digo sempre, o Benfica, o Sporting e o Porto, eu acho que o Vitória, o Braga, muitas equipas, quando fazem os treinos, é a porta fechada. Isto é algo que foi mudado há pouco tempo. Era insuportável. Era insuportável. Tu não vais... quando há jogos de treinos dessas equipas, os pais não entram. Só vais no dia da competição. Porque tu não olhas... se tu não olhas, obviamente não consegues ter a capacidade depois de criticar. E os filhos estão mais Porque focados. vês no jogo. E os filhos estão mais focados no jogo. Agora, também tens que ver uma coisa. Os miúdos do Benfica, do Sporting, Porto, até do próprio Estrela, que tens o teu e muitos, já estão, o Estoril, já estão, por causa da Pia, uma dimensão já maior. Aí o comportamento é diferente. Os miúdos já, em termos estruturais, já estão melhores que os outros. Agora, os feedbacks é assim, é deixar os miúdos ir. Aquilo que nós temos, o feedback que nós temos de dar aos miúdos é o conselho, ouvi-los. Vai, tudo. Parte tática, se não dominas, não deixes. Não tens hipótese, porque aquilo é o jogo, ou tens conhecimento do jogo, ou é... Porque o mais importante é o feedback que ele tem do treinador, que tem, do colega. É onde que ele vai seguir. E há muitos miúdos que seguem o feedback dos pais. E errado. Agora, se vai dar jogador, não tem ninguém sabe. Com 14 anos tens que deixar os miúdos Curtirem. Pois miúdos lá, porque depois tens que ver, falar com o teu miúdo e perguntares: tu gostas disto? Eu perguntei ao meu filho adora futebol. É uma pergunta dura, hein? É, o meu filho, olha, e é aqui, para não, obviamente, os nossos filhos são melhor. O meu filho, quando for treinador, vai tirar o curso, ele vai ser um grande treinador miúdo. Ele jogava no meio campo. Ele tem uma perspectiva muito justa da avaliação dele, até da própria equipa que ele gosta, que é o Porto, ele avalia certo, não valia para... Isso é importante. Eu perguntei ao meu filho: tu gostas? Ele disse: pai, eu gosto de dar futebol, mas eu não quero ser profissional. Eu não quero seguir aquilo muito que tu tiveste, porque foi estressante, é tudo... É duro. Agora, o feedback que eu vejo quando falamos dos miúdos desta idade é deixá-los de jogar. Pois há muitos que pegam, que já fazem de miúdos uma carreira de miúdos, já, pronto, vai para aqui, já fazem tal, pai... Página no Instagram e tudo. Pois acontece muitos, infelizmente a vida acontece exatamente páginas, por exemplo, o miúdo de 14 anos, não metam páginas do Instagram de jogadas e tudo, aquilo é um ego, eu acho que é um bocadinho contra a natura. Agora, há pais e pais, não é? Há pais que bloqueiam. Eu tive não foi na Dragon Force na altura, foi uma situação que eu tive como treinador, e eu tinha um miúdo que, houve uma altura que sentia um bocadinho em baixo. O miúdo, ele adorava estar no grupo a jogar e brincar. E depois eu notei, se eu não o convocasse, não o metesse no banco, ele ficava feliz. Mas ele queria estar durante a semana e tudo. Ele não queria jogar? Não queria, tinha algumas coisas, percebe? Ele em relação aos outros eram um bocadinho, obviamente eram diferentes. Ele chegava, parece que tirava às vezes o pé do acelerador. Porquê? Era o pai dele, Ele tinha receio, que era o pai ou tio na altura, tinha muito receio do erro, da crítica ao pós. E isto chamou muita atenção. E está a jogar agora, ele tem agora neste momento tem com 27 anos, ou 27, está a jogar agora na Distrital, porque o stress é diferente, é a vida dele, é casado e tudo, não tem o pai a chatear-lhe a cabeça. E fica com o futebol, e o contato com o futebol. Mas pode ter se perdido um bom jogador, né? Sim, porque é trabalho. Eu acho que é muito delicado. É por isso que é muito delicado. A Holanda trabalha-se de maneira diferente, Espanha trabalha-se de uma maneira diferente em termos de formação, Grécia também. Acha então que se pressiona muito os Pressiona, pequenos? depois é aquilo, depois é o dinheiro que ganham, e depois há muitos miúdos aos 17, 18 anos, e grandes equipas já estão a ganhar muito dinheiro. Que é isto que acontece. Mas estes já são diferentes, eles já têm um estatuto, já ganham dinheiro. Os pais já não exigem tanto deles. Porquê? Já estão no outro patamar. Porquê é que não exigem muito deles? Já vivem na conta dos Vivem, filhos. exatamente. Este é o meu e este tal. Mas há outros, como o Val e muitos, que querem o melhor para os filhos, querem que os filhos sejam felizes. Eu estou esperando a hora de tu viver dos teus filhos também, cara. Amém. Mas se eles estiverem Receba, felizes. pai. Não é feliz, felizes. eles gostam do jogo, gostam do jogo, gostam daquilo. Mas gostam e só vão se quiserem. Eu fico muito feliz porque eles me pedem treino. O do meio lá, o Felipe... Ele tem quantos anos?
está com 12. Pronto, 12 anos eu acho que é um bocadinho, no fundo é para passar o tempo com o pai também. Também, mas ele pede também. treino. Pai, cadê o treino Sim, lá com o treinador X, Sim. fora do clube? Isso é bom, mas isto é bom. Isto Aí é ele bom, fala né? assim, tá bom, você quer, então vamos lá, vamos falar e vamos ver. É tudo do jeito que ele quer. E assim, lógico, fui aprendendo dentro por causa do podcast também, de ouvir pessoas experientes como você, vendo essas coisas assim. Por exemplo, teve uma coisa interessante com esse meu filho do meio. A gente começou a notar que ele estava com um certo receio de errar, porque ele saiu de futebol do 9, 7, né? Foi pro 9 e quando chegou no 9 já jogava 9 e 11. Então, uma criança de 12 anos, numa baliza de 11, é surreal. Sim, em termos de êxito. E bola aérea, então, né? Não, bola aérea e tudo, não só isso. Posicionamento, a referência dele de lateralidade, tudo. Para ele foi muita novidade e a cobrança, como você mesmo disse, é um clube mais estruturado. E vai aprendendo com pessoas certas. Mas aí eu comecei, um dia a mesma coisa que ele falou, só falo quando ele me pergunta, me fala alguma coisa, e aí eu pergunto, você não está com medo de errar? Não sei o que, ele assim um pouco, assim, assado. Aí eu falo, meu filho, vem cá, qual é a bola mais importante? Ele, todas. Eu falei, não, é a próxima, meu filho. Porque foi, passou. Se errou, se não errar, não vai aprender, cara. Mas é tá verdade, na hora de errar. Mas é bonito este feedback, é? Porque é isso, senão eles não crescem. Fica ali tulindo, não errou, não, deixa errar. Agora, é como você falou também, tem pais, às vezes, outros, né? Pais cientistas, que falamos do falam pai. mal do miúdo do teu lado. Eu já presenciei brigas de teu filho é lento, por isso que ele tomou um gol. Não, mas são pessoas que não têm sensibilidade. E qual é a melhor coisa que temos que fazer? É afastar-nos um bocadinho. Exatamente. Não entrar, é afastar-nos. O Pepe teve agora no Football Summit, o Pepe teve foi a palestra sobre ele, que ele diz, tanto isto como no êxito. Há quem não sabe viver com o êxito. Tem um jogo, ganha, ou tem uma semana boa, e aquela semana está nas nuvens e tudo. Mas aquilo é 2 ou 3 dias. Porque temporário. Depois e aquilo que ele diz, que até não foi no Porto e no Real Madrid, que ele aconteceu, foi aprendendo. O Cristiano Ronaldo acho que também tem essa lógica, esta narrativa de vida, que acabou, ganhou, já acabou e segue para o outro. Porquê? Se tu não tiveres capacidade de superação, de esquecer e tentares melhorar no outro, a tua queda vai ser muito pior. Se te ganhas um grande jogo, fazes um grande jogo, por exemplo, jogam com o Barcelona, depois vão perder com outra equipa muito mais fraca. Aquela semana vai ser de dor. O que é que acontece? Eles evitam ter estes momentos de desilusão. É por isso que eles ganham mais, porque tentam sempre mais. É isso que faz a diferença. E eu senti isto quando era profissional. Em momentos era, ganhei, mas vou ter que ganhar outra vez. Se não ganho outra vez vai ser pior. E quando há aquela quebra, existe a quebra obviamente, já passou, tens que ir outra vez. Depois quando tens 2 quebras, isto. Agora, os miúdos com 15 ou 6 anos, eu acho que tu consegues ver se o miúdo é bom aos 15 a 6 anos. 15 a 6 anos, tens a perspectiva muito de... Quando vês 16 e começas a ver dentro do espírito... sequência, né? E começas a ver aí, tu dizes assim, aí já consegues ver. Agora, 12 ou 13 anos, amigo. Agora você falou aí da derrota e tudo. Teve alguma situação assim inusitada na tua carreira que você fala assim, puta, que é isso? Você lembra Como assim? é que a gente perdeu essa ou coisa assim? De perder, tenho deixa eu ver como uma que tenho. Assim de... Que você ficou mesmo assim, que você lembre que você ficou, puta que meu... Não lembro um, que é uma... Até foi engraçado, estava no Panathinaikos, chegamos com o Porto. Jogamos com o Porto, ganhamos no Dragão e Taça UEFA, quando o Porto foi do Mourinho, deste Mourinho. E eles ganharam lá 2-0 com o Derlei. Eu lembro-me bem que momentos que mudam as coisas. Agora, se não é ser, como diz o Paulo Bento, se a minha avó tivesse roda, eu gosto da outra. Se o meu pai tivesse não é. Fala. Não, é brasileira, por acaso é. Não, pronto, já não. Vamos mudar, porque às vezes isto fica gravado na memória e depois é complicado. A gente corta. A tatuagem hoje em dia já dá para tirar. Não, mas aqui a gente tem esse cuidado, quem vem aqui já não. Foi um momento 12 que mais me esqueço. Podia mudar o Porto, se nós ganhássemos, obviamente, aquele jogo, nós é que ganhávamos a Taça UEFA. Acredito muito que nós tínhamos essa equipa para isso. O Vítor Baía faz uma defesa, foi aquele jogo que tu dizes assim, o Derlei faz 2 golos.
o Vítor vai buscar uma bola que é uma bola impossível. Impossível, né? Tu dizes é uma bola impossível. Aí eles acabam por ganhar 2-0. Foi aquele jogo que tu dizes, fizeste tudo. Aquele momento era um momento que mudava. Tinhas ganho em casa, fazias, mudava completamente. A atmosfera na Grécia é brutal, vocês nem imaginam. É como no Besiktas, quem vai jogar no Besiktas, Fenerbahçe, o Galatasaray é impressionante. Aquilo apita, há treinadores que metem nos ouvidos. Acho que foi aquele jogo, porque eu podia ir ganhar umas competições europeias, eu estive mais próximo. E a outra foi com o Bayern Munique. Acho que foi eu pelo no Porto, foi o Bayern Munique. O que aconteceu lá? Foi o Jardel faz o golo, que nós íamos eliminar o Bayern Munique acaba por ganhar a Liga dos Campeões, ou vai muito longe. O Mário faz o golo, já no fim ganhávamos. Foi aquele jogo que me custou, até no corredor quase andámos a Oliver Kahn. Havia o Janker, que era um indivíduo muito, muito alto. Foi aquele jogo que eu digo mas aquele que foi o jogo que mais me custou foi esse, porque nós fizemos aí diferente em relação ao Porto Panathinaikos. Estou a falar de uma situação do lance, mas ali foi uma situação de fazes o golo, o golo é anulado, és prejudicado, que eu não gosto de fazer da arbitragem. Aí nós íamos longe, porque foi aí que nós estivemos mais próximo, depois foi 2004, de chegarmos muito ao título da Liga dos Campeões, porque nós acreditávamos muito que podíamos lá chegar. E achas que disputaste a Liga Portuguesa, né, a Liga Espanhola e a Grega? Qual das três você sentiu mais pressão? Não, todas. Não é fácil. Em Portugal é complicado porque estás no teu país e a cobrança é muito grande, é uma cobrança visível dos teus amigos, daquilo que é depois a tua vida. Na Grécia é muito difícil, também para Panathinaikos também tive uma equipa também que era das melhores também de lá. O Saragossa já é um nível diferente, mas é um histórico também. Mas eu acho que em termos de exigência muito eu ponho o Porto e o Panathinaikos. O Porto também, mas eu ponho mais o Porto. Acho que é aquele, porque a cobrança é muito. Pela cidade, por aquilo que é um bocadinho a nossa maneira de viver, a rivalidade, que continuo a dizer que é boa também ter isso, mas eu acho que o Porto era sentir muito. E a Grécia é também muito complicado. Pois, você já disse aí que medo não existe, né? Isso não é. Mas de qual foi aquele jogo, em qual país que você falou assim... Não, foi... Isso aqui tá tramado. Não, Grécia. É Grécia, né? Com o PAOK, nunca me lembro. Mas há aqui uma história engraçada, que também, pronto, é uma história de... Eu quando cheguei ao Panathinaikos, no primeiro convocatório, nós fomos ao estágio, a caminhonete, ou o bus, ou o ônibus, como dizem no Brasil, não é? Porque isto também passa no Brasil, também acho que estou a falar muito rápido, não sei se as pessoas percebem ou não, mas pronto, mas de certeza que percebem. Quando nós íamos de estágio, eu vi aquilo, parecia aquelas caminhonetas dos anos 70, pá. É verdade. Tu estás habituado no Porto, o Estrela, por diante tinhas Espanha, aquilo é grandes, as coisas espetaculares, já com novo, moderno, qualidade, dá para dormir. Quando eu cheguei lá, aquilo tinha grade mesmo. Era o caminhonete com grade. Da polícia. Não, mas é grade, tinha grade mesmo, grade. E eu assim, mas um clube destes, mas o que é que se passa? E o Fissas diz, daqui a bocado vais saber. Para entender o porquê. Era impossível, se não compravam todos os meses um pessoal a mandar pedras, pá. Mandar pedras ali, que tal, pressão, e aquilo era pressão, Depois da Grécia tive um dos maiores sustos que eu tive, foi quando nós perdemos o campeonato. Nós perdemos o campeonato na última jornada. Nós tínhamos que ganhar 2-0 ao Olympiacos. O Rivaldo jogava no Olympiacos. Rivaldo, Zé Elias. Você conseguiu com o Mexerica também? Márcio Mexerica? Não. Foi o Soares, que jogou no Atlético Mineiro. Jogou o Mexerica estava em 2003, 2004. Mexerica? Márcio Mexerica, não sei quem é. Eu devo saber ele jogou no Fenerbahçe. Mas eu não lembro quando foi. Mas era o nome dele, ele tinha... Não, era Márcio Mexerica. Eu acho que... Inclusive, quando o Jardel vai pro Fenerbahçe, vai pro lugar dele. E ele vem para cá pro Boa Vista. Já sei quem, já sei quem, já é avançado, sim. Eu apanho, quando na altura conhecido também, eu apanho o Washington, um ponta de lança. Sim. No Fenerbahçe jogava com o Ortega. Nós ganhamos 4-0, Panathinaikos. Fomos lá ganhar 4-0 a Fenerbahçe. Mas conta lá. E onde é que eu ia? Sim, nós perdemos o campeonato e nós tínhamos que ganhar 2-0 ao Olympiacos, e aquilo foi o jogo onde valeu tudo ali. Fomos jogar o último jogo, lá.
precisas de ganhar e o último jogo é com o rival. Direto da casa deles. Que intimidar-nos para entrar no campo e para entrar no difícil. O jogo atrasado, intimidar, aquilo em cima, sempre em cima. Acabamos por perder 2-0 e fomos o melhor daquele campeonato. Pois pronto, e aí acaba aí com um bocadinho a história. Nós estamos no centro de estágio, no Panathinaikos, entram, sem exagero, 300 pessoas. Saltaram mesmo aquilo. Os adeptos? Os adeptos. E eu começo a ouvir eles a rir. Ala Cardoso, bimba lá. Era o Caragonis, o Fisses, aquela equipa que foi campeão da Europeia daqui. E deram-me um carro na altura, que era um Opel. O meu carro estava na ponta. O meu carro foi o único que não foi. Que sorte, hein? Não, nós pensávamos que era um carro do funcionário qualquer. O resto era verdade. O resto era Mercedes, era tal. O Caragonis, eu nunca mais me esqueço de dizer, isto é impossível. É porque aquilo era uma pressão. Foi um jogo que nós também tivemos uma performance menos conseguida. Estava eu, o Elizadebe, Manolo Elizadebe, que é um negão assim, que jogou na Polónia, nigeriano, craque, que até foi um europeu. Até o negão ficou com medo. Bateram-nos na cabeça, na nuca, sério, isto é tal, e eu caladinho não podia dizer nada. Eu ia levantar, só depois há um senhor que estava lá e disse assim: não vale a pena. Fica quieto, porque não. E era difícil tu ires lá almoçar. É porque acontece que muitos jogadores acabam por vir embora por causa dessa pressão, né? Não, porque é muito, é difícil, ali é muito difícil. Ali vive-se o futebol. A Grécia tem 12, 13 jornais esportivos, que é impressionante. É algo, jornais, os clubes todos têm uma televisão. Muito é algo que tu vais. Eu fui ver o Olympiacos Panathinaikos em basquete. É uma coisa, tu ficas. Da guerra. Tu ficas, e é lindo as coisas, é tipo a Sérvia, a Estrela Vermelha, quando é o estádio, aquilo parece um campo de futebol, montes e montes. Tu dizes assim, nunca vi aquilo como igual, É algo, é uma paixão. É uma paixão, e de vez em quando tenho muitos amigos de Grécia. Eu adorei Grécia e gosto de Grécia. Tenho grandes amigos, mas pronto, a vida é assim. Morreu a minha mãe e eu queria estar mais próximo, e na altura não tinha capacidade. Foi a altura que eu senti um bocadinho perdido nessa situação. Alguém que me ajudasse um bocadinho na decisão, que eles queriam que eu ficasse há mais 2 anos. Ganhava bem, estava bem, mas a vida é feita disto. E acabo por ir para a Madeira. Foi quando eu vou para o Nacional, para o Marítimo. Foi onde eu tive a minha calma intelectual, foi aí. A minha calma anímica foi aí. Muda tudo, né? Muda tudo. Foi aí que eu vi que nem tudo é êxito, nem tudo é isto, é a nossa cabeça. Viver numa ilha é diferente, morar no continente? É muito, totalmente diferente. Porque estás mais próximo Pois já não pode, ou vais de barco ou de avião, não é? E foi aí, por exemplo, eu estou com a minha mulher, a Mónica, já estamos há 34 anos. A minha mulher é... Olha, viste, Mónica, o Rodrigo diz amém. É verdade. Estávamos há 34 anos, porque ela sempre acompanhou-me, e na altura de estarmos mais próximos e conviver, depois conheci pessoas impressionantes, o Alain, que é um dos meus melhores amigos, é um irmão que eu tenho, foi o Pepe, também conhecido comigo, e por aí adiante. Depois vou para o Nacional da Madeira, foi muito bom, em 2 equipas que eu adorei, que adoro, que vou às competições europeias, onde eu tenho um carinho. Conhecidos com o Kennedy lá também, não é? Com o Kennedy, com o Daniel, exatamente, com o Kennedy, onde a minha filha nasceu, onde eu tenho uma paixão, onde tenho 2 amores, que é o Nacional e o Marítimo. E depois de lá ainda teve Chipre, né? Fui para o Chipre, gostei muito, adorei também. Clayton, que jogou no Porto e no Sporting, o Silva, pistoleiro. Tínhamos uma equipa engraçada. Mas quando vai para essas equipas, assim, quando voltas a Portugal, né? Esses anos na ilha, já começas a sentir que resta pouco para deixar o futebol, ou ainda tinhas ali muita... Não, é natural. Não, comecei, foi quando fui para o Irão, é que eu senti, já tinha 34 ou 35, senti que o meu joelho já estava a quebrar ali um bocadinho. Senti que era o tempo. Senti que era... Porque eu comecei aos 18 anos, ou 17 anos, como profissional, depois viajei muito, depois comecei a descobrir coisas novas também, noutro tipo de áreas. Foi o meu corpo que disse mesmo, foi a minha mente que disse, olha... E essa transição foi difícil para ti? Não. Eu acabei de um momento para o outro, nem disse nada a ninguém. Não fez despedida em lugar nenhum? Não quis. Porque a despedida foi jogar no Irão, né? Não, o Irão tem grandes jogadores. Não foi, nem disse nada, disse só Mónica, vou acabar. Depois entrei no outro, nem disse nada. Havia pessoas que pensavam que ainda estava a jogar, que estava fora.
Nunca me despedi, eu acho que ainda vou. Ainda pode jogar um joguete aí. Oficialmente, acabei a minha carreira. Está Vamos fazer jogo de despedida, eu quero jogar. Pô. Não. Agora, olha, é a primeira vez que eu digo isso. Oficialmente eu digo que acabei, podia jogar. Nunca disse isso. Ai. Alô, malta do mundo inteiro aí. Gente, olha de amigo. Ainda bem que você falou Não, que parou, eu- porque senão ele ia querer que você fosse pro Vasco. Porque Não, todo mundo que vem não, aqui, ele quer que vá pro Vasco. Aguentava 2. Olha, o Vasco tem agora um grande jogador, que é português, que eu bem falei, que é um miúdo que estava na Casa O Pia. Moreira tá muito bem lá. Pá, Pô. joga muito o miúdo, ele joga muito. E devia haver também, há muitos jogadores, temos treinadores brasileiros, portugueses, e jogadores portugueses a ir para o Brasil também ajudar muito, também vice-versa, obviamente aqui há muito brasileiro, mas... É a questão econômica conta, né? Sim, Os caras mas que ganham euro. Mas agora lá estão pagando muito Não, mas bem. no Brasil Pô. pagam bem, então está bem. O campeonato é muito competitivo. Eu sou apologista, o campeonato é muito difícil. Sou apologista da uma evolução tática muito grande, que eu vejo muito. O Brasil tem uma evolução tática muito grande. Há jogadores bons. E o campeonato tem muita rivalidade e emocionante. Não, eu estive a falar com o António. O António foi treinador do Corinthians e teve agora no Remos, não é? O António teve o António Oliveira. Eu dou-me bem com ele. Ele diz que aquilo não é fácil. O Paiva, eu dou-me bem com eles todos. Pressão danada também. O Caixinha, eles dizem, o campeonato que eles gostam muito, e o Pepa, por aí adiante, eu conheço-os todos, E obviamente. o Brasil apaixona, né? Não, toda a gente adora. Olha o fantástico trabalho que está fazendo o Abel Ferreira. O Abel, mas é engraçado, o Abel está há 5 anos, em 5 anos o Vasco despediu o Santos 14 treinadores, e o Abel é o único, pá. Pois há esta situação do... E gerir grupo. Gerir muito grupo, bom, né? e as viagens, mas o brasileiro acho que é algo... Pá, um dia ainda vou lá trabalhar, se tiver ainda vou lá trabalhar. Se eu Mas assumir o Vasco... gostaria de trabalhar lá como técnico, Como adjunto, comentador, primeiro, sim, eu estive na Primeira Liga e na Segunda Liga como adjunto do Álvaro Magalhães e Domingos. Eu acho que tenho capacidade para isso, e tenho, mas são as opções que às vezes temos. Tive a oportunidade também há pouco tempo de abraçar 3 ou 4 situações, convidaram, mas na altura achava que não era no momento certo. Mas a vida logo veremos. E no Irão, para a gente terminar o percurso do futebol, qual é a... Não, o Irão gostei muito da da forma das pessoas. Boas pessoas, bons jogadores, muito bons jogadores. E o campeonato? O campeonato é dos mais difíceis. Muita gente? Pressópolis tem 120 mil. Bom. Tens o Estegular, tens o Uno, são sítios de 120, de 70, são loucos para o futebol, vivem futebol, conhecem tudo que é de futebol europeu, conhecem os jogadores todos. É uma exigência, têm um sonho de conhecer a Europa, é impressionante. Os avançados são muito bons, têm médios bons, ali é uma mina muito, gostei muito Então foi uma experiência boa também. Cultura, fruta, comida boa, fui muito bem tratado. Aprendi muito. Eu também, antes de ir, também formei muito sobre aquilo que é guerras, essas coisas. Não apanhei nada. Pessoas muito simpáticas, trataram bem o Pazé, jogador de futebol. Teve o Armando Sá, foi um dos motivos. Sim. Também o Armando é que fez também, fez a... Você vai depois ou antes dele? Não, vou depois. O Armando esteve lá muito tempo. O Armando Ele fez a ponte para você? Sim, fez. O Armando é uma figura... Eu não tenho nem um terço daquilo que o Armando lá conseguiu. Não, o Armando foi um dos jogadores importantes, teve lá 4 ou 5 anos, o Armando fez, e eu tive pouco tempo, foi passagem, eu tive só para passagem. Mas alguma vez apanhaste um táxi que te levou à casa do familiar? Você já viu essa história dele ou não? Não, mas eu apanhei um táxi, mas o Armando. o Armando tem muitas histórias lá, não, de certeza, não é? Fiz uma, porque aquilo tem poeira. Sim. Muita poeira quando tempestade de areia. Porque ali há muitos aviões, porque aquilo é como é grande, não é comboio, é tudo de avião. Sim. Há muito. E aquele dia fui fazer um teste, qualquer coisa lá no centro médico, e depois a Tiarão, porque o teste é tudo em Tiarão. Ela é um sítio onde toda a gente faz. Depois, ao voltar, estava de tempestade. Fiz uma viagem, sem exagero, de carro 18 horas. Caraca. 18 horas? 18 horas. Por causa da poeira. Era poeira aqui, era um táxi, levava daqui para aqui, isto levava daqui para aqui, isto levava daqui para aqui, lá com o diretor fiz dar a volta, parar, quase demorou 18 horas, com as paragens, com tudo, depois tal, foi Mas isso para chegar circular por fora da poeira? Sim, de Tiarão para Buxer. Estamos a falar aqui, para quem vê, é daqui, aqui,
percebe? Uma distância. De táxi, fomos táxi, um táxi vinha daqui, ia para um sítio, parava numa terra, desta terra depois apanhava outro táxi para ali, apanhava ali outro. Mas eu não entendi a questão da porque estava tendo uma tempestade. Estava tempestade e... Então tinha que circular por fora. fora. Circular fora, não, sim, porque para não ir de avião, porque era muito mais fácil ir de avião, não fomos de avião, porque nós demoraríamos 3 a 4 dias em Teherão, optaram por irmos de táxi de Teherão a Bushehr de táxi. Fomos táxi. Lá, como também a gasolina é barata, obviamente em termos Sim, de monetários não custa assim tanto. Pronto. Mas foi uma experiência, conheci o Irão através disso. Via pouco, mas pronto. 18 horas conheceu o Irão. Com paragem, para falar com 18 horas. Agora tem uma coisa que eu ia te perguntar também. Você chegou à seleção sub-23, 21? Sub-21, depois... E na altura, a seleção era o Paulo Sousa, era muito difícil. Obviamente foi aquela equipa que o Kennedy, que era da minha seleção, fomos apuramente para os Jogos Olímpicos. Eu e o Sérgio Conceição acabamos de não ficar na lista. Depois, várias vezes podia chamar-se a seleção portuguesa, que eu achava que na altura, com maior honestidade, tinha... Estava muito bem, né? Estava, eu só não fui mais chamado porque, pronto, havia na altura, não é como agora, havia Oceano, Sapinto, João Pinto, Rui Costa, por aí adiante. Tive quase várias vezes ali sempre à porta. Depois, porque eu sempre acreditei que foi ser um jogador da seleção, não é por aí, é uma coisa por acaso eu passo bem, consigo passar bem com isto, porque eu considero-me sempre um jogador da seleção. Na altura fui sub-21, depois aparece uma proposta de ir para o Mundial para Angola. É isso que eu queria saber. Foi convocado para o Mundial, mas como tinha sido internacional sub-21 e a FIFA não permitiu, ainda tentou, eu e o Pedro Manuel não chegamos a ir a esse Mundial. Fomos convocados, pronto, mas não... Há 2 semanas antes... Porque já tinha jogado depois já tínhamos dos 18 anos, exatamente, como sou português e tudo, e já tinha jogado pela seleção. Mas é uma coisa que não havia tantos jogos como agora. Só o tempo que não havia tantos jogos agora. Pois, campeonato. Se fosse, sim, tanto. Agora há muitos jogos. Eu acho que acredito que foi, e tive 3 ou 4 vezes na pré-lista, 3 ou 4 vezes, isto é tranquilo. E aquilo que me é gratificante, que eu tive sempre na pré-lista para ir, porque achavam que tinham, e na altura não eram 25 ou 26. Acho que a concorrência era maior aquela? Não, era diferente. Na tua posição, né? Também numa posição com o Rui Costa, Sapinto, Pedro Barbosa, o Paulo Sousa, eram convocavam 4 ou 5 médios. Nós éramos 10 não é cama para tanta gente. Não tem jeito. Mas para bater ao que o Paulo Sousa, isto é mesmo que no Brasil tens o Zico, ou tens o Henry, não podes ter a eles para meter os outros. Então era diferente, agora é muito mais, já é diferente. Eu apanho esta, mas é uma coisa que vive bem, não é por aí. Foi internacional sub-21, fiz parte várias vezes chamado tive uma pré-convocatória também, tive 2 ou 3, tranquilo, não é uma coisa que não... Mas, então é legal, bacana a gente ver um atleta que passou, chegou aonde queria, e a sensação que eu tenho assim... Bem resolvido. Estou bem resolvido, meu dever foi cumprido. Não, exatamente. E agora tá tudo certo. Não tenho, não vivo, nem vivo na desgraça de dizer isto, mas é a minha vida isto, o caminho foi esse caminho que foi-me dado. Foi este caminho que foi-me dado, obviamente que gastamos os sapatos da maneira que nós queremos, é que eu digo sempre, não é? E estou bem resolvido, olha, joguei a Liga dos Campeões, joguei na seleção, mas joguei na seleção, fui campeão, fui Dragão de Ouro, fui atleta de ano do Nacional da Madeira, também supostamente do Marítimo, sou uma das figuras do Estrela, fui importante, tive jogadores que jogaram comigo, que jogaram em grandes clubes, Real Madrid e Barcelona. Ajudei a definir muitos deles são muito bons amigos. Tive um treinador que foi 9 anos meu treinador campeão europeu, Fernando Santos, que dei muitos conselhos também, que muito bem ajudei, dei tudo regou por ele. muita flor, né? Reguei muita flor, dei tudo por ele, e ele também por mim. Tenho treinadores que o Manuel Machado, o Cajudas, o Mariano Barreto, treinadores que o Carlos Brito, portugueses top, nunca tive nenhum problema com nenhum. Nunca fui mandado para tomar banho mais cedo ou mais tarde. Nunca tomou um cartão vermelho? Nunca tomei, nunca fui expulso. Fez muitos amigos no futebol? Fiz amigos de futebol, tenho muitos amigos no futebol. Tenho mesmo amigos, muitos que tenho. O meu compadre foi de futebol espanhol, tenho o Alain,
Tenho Jorge Andrade, também vocês conhecem, o Daniel, e tenho outros, obviamente, mais que o Jordão próximo. Tenho muitos amigos. Tenho amigos meus que na Grécia, que falo de vez em quando. Tenho amigos meus que vêm da Finlândia para aqui para estar comigo. Tenho amigos que, depois de deixar de jogar, tornou-se grandes amigos, jogaram comigo. O Ricardo, que foi da seleção, o Simão Sabrosa, o Bruno Aguiar, o Nelson, que se tornaram meus amigos, meus irmãos, percebes? Tenho tranquilo, eu estou bem resolvido nisto. Não tenho ranhoso na amizade. Olha, aproveita falando com tanta gente. Fala pra essa malta, vem aparecer aqui, pode galera, pode vir aqui que a gente não molha nada. Apareçam, né? pá. Eu acho que a resenha é boa, né? Não, apareçam, eu acho que tem tudo e outras coisas aqui. Uma parte, eu acho que este podcast tem para entrar em grandes plataformas, em grandes canais de televisão. Eu acho que vocês têm essa qualidade e de certeza que vão ter. E eu acho que quem tiver aí a ouvir e ver, apostem nisso. Vocês não vão se arrepender. Eu acho que vocês têm muita gente a ver, não é? É verdade. Vocês no Brasil têm vocês têm milhões no Brasil, não é? Entre Brasil e Portugal, 6 milhões por mês. E é engraçado que eu chego na rua de repente, o vizinho na rua, você tem um podcast? Vocês têm 6 milhões, pá, é obra, pá. Por mês, 6 milhões por mês, onde a gente está. E com engajamento forte, né? Apesar de 38 mil seguidores, e estamos ainda... Eu estou aguardando ter 6 milhões na minha conta. Não é isso, eu acho que isso... Vocês são muito humildes, eu acho que é isso que tem que se fazer. Eu acho que as pessoas que estão do outro lado têm que ver... Eu já vi muito podcast, eu vou ser sincero. Não vou dizer que este é o melhor que o outro, nem nada, também está a ser injusto para claro. todos. São todos diferentes, de uma maneira diferente, mas este podcast, daquilo que eu vi, tem uma essência muito grande. Os convidados que vocês têm e aquilo, pá... Depois isto chega a um ponto que... Isto não é um roteiro. Chega a um ponto que começamos a entrar num bocadinho... Eu acho que é isso. Eu costumo dizer que essa interatividade da gente aqui passa através da câmera e chega no espectador, no assinante. Porque é o nosso objetivo. E você falou uma coisa aqui que é muito importante, que foi sem querer mesmo. Que é a questão da humildade. Porque... Nós recebemos figuras como você e como outros. Pô, é uma honra, cara, com a história. Que uma história... E nós amamos o futebol, né? Então isso enorme, enorme. E nós começamos o podcast não tem ainda um ano. Então, quando eu agradeço, e aproveito para agradecer de novo a sua presença aqui, é realmente de coração, porque se não fossem vocês que vieram aqui conversar com a gente, contar a história das vidas de vocês, a gente não estaria... chegando. Não, então tem que vir aqui, ó Gaúcho, também tens que vir aí. Pá. O Gaúcho está devendo. Né? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio era bom também. Paulo Sérgio, eu achei, tá me devendo, hein, Paulo? Olha, o Elton também. O Elton falou quando viesse a Lisboa. Eu acho que eu pensei em trazer a guitarra para dar aí de concorrentes. Pronto. Não, era para trazer para... Olha, um dos motivos também que eu toco é por causa do futebol. Bom. Olha aí. O futebol é tão bom, pá, acho que é um mundo... Eu digo sempre aos meus amigos, eu digo, tive a melhor profissão do mundo. Pelo menos aquilo que é minha, eu tive a minha profissão do mundo. Se voltasse atrás, não voltava atrás. E nada, nem das coisas, nem do... se pudesses num jogo mudar um bocadinho que é a perspectiva da história... Ficou alguma coisa para fazer no futebol? Não. Mas em algum jogo você ia dizer que faltou? Não voltava, porque mudava o curso, pá. O curso da vida. Por exemplo, se eu não viesse... Se eu estivesse lá na Grécia, não conhecia o Alain, não conhecia isto, a minha filha não tinha nascido, supostamente não estaria aqui. Isto é mesmo, acho que é o ciclo é disto. Os caminhos da vida, né? Aceitarmos o que foi entregue para nós, né? É verdade. Os presentes estão ali, só você abrir. Só quero sonhar algumas coisas no futuro, que é o Euro Milhões e tudo. Sonho o número, né? Sonho o número. Agora passado, voltar atrás. Mas, olha... E qual é o grande sonho do Chain hoje? O meu é para continuar a rir um bocadinho, ser feliz e continuar. Que a minha mulher que matura ainda, porque ela disse... hoje de manhã ela disse-me que gostava muito de mim, que isto é engraçado, porque eu também tenho uma maneira de estar também que é minha. Eu acho que e acima de tudo aquilo que é o meu objetivo é ver os meus filhos neste momento a seguirem já um caminho, eles já estão quase, aquele caminho é o mais que me preocupa, aquele caminho que diz assim, pronto, já estão aí. Deixa-os Quantos ir. filhos são? São 2. O Diego tem 23, que nasce em Saragoça, Manho. E a Daniela... Virgem del Pilar. Exatamente, olha, sítio maravilhoso. Boa. E a Daniela nasceu na Madeira. Na Madeira. Que é uma miúda que também quer. Olha, acho que temos que encerrar. O Chain já está no tempo dele. Deu uma grande contribuição. Vou agradecer de novo. E, assim, últimas palavras para... A gente sempre fala isso para os jovens. Você já falou no começo do podcast, mas mesmo assim, um encerramento, aproveitando que é um homem da mídia,
É um homem que já soube que trabalha com a voz, agora também. E... Não, estou em teste, hein? Estou em teste. Mas assim, sem briefing, qual a... Para os jovens? Sim, o encerramento aí. Acreditem nas vossas capacidades, nos vossos sonhos. Não, na primeira queda, não caiam várias vezes, porque não... A desilusão, às vezes pensamos que as coisas acabaram, não. Isso é que torna-nos muito mais forte, porque no dia seguinte é diferente. Há dias que não corre bem, acreditem. Mas, e outra coisa, ouçam quem sabe, são mais velhos, mas acreditem em vocês. E outra coisa, nada é impossível, só é impossível uma coisa. Mais tarde direi, não acreditarem em vocês. Olha, pronto. O mais velho, tá? Sou eu, você tem que me ouvir. Olha, Chay, obrigado de novo, cara. Pessoal, por estar aqui, vamos lá. Galera. Vamos lá todos aqui. Muito bom, grata muito obrigado, entrevista. Eu gostei muito. Demais. E não vamos esquecer de curtir, comentar e compartilhar. E seguir, né, galera? A gente está precisando de seguidores, apesar dos números que falamos aqui, mas a gente sempre precisa um bocadinho mais. E, por favor, marcas, estamos atrás de vocês. Por favor, venham com a gente. É isso aí. Mas pronto, muito obrigado, valeu, galera. Se Deus quiser, logo a gente vai ter mais uma figura interessantíssima para conversar com a gente já. Valeu, obrigado muito obrigado por todo e até mundo. A próxima. Até. Um abraço. Obrigado. Bom demais. Espero que tenham gostado. Porra, foda-se. Muito bom. Obrigado.